E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Soares e esse é o Trocando Ideia. Essa é a segunda parte aqui do papo que a gente está trocando com o Orlando Zacconi, que é delegado de polícia, diretor da LIP Brasil, Hare Krishna. E é isso. Obrigado, Zacconi. Eu que agradeço. Zacconi, eu gostaria de te perguntar o que é a geração do inimigo? Todo inimigo é imaginário, né? Então ele é construído socialmente. Sim. As bruxas. Né? As bruxas foram grandes inimigas inimigas da sociedade. Queimavam. Eram queimadas. Né? Lógico que nós temos aquele velho ditado de que eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Sim. Então quando a gente fala que os inimigos são criados, significa que, evidentemente, que existe uma relação, né, dessa categoria no ambiente social. Por que as mulheres foram construídas como inimigas naquele período? Porque metade da população, né, as mulheres, foram levadas à fogueira e tinham um olhar, né, daquele poder político que estava se formando de forma centralizada, né, que é na Inquisição que a gente tem a construção, né, do modelo punitivo, né, na forma dessas construções e extermínios de inimigos. O que estava em jogo ali? Havia uma disputa pelo saber. Até aquele momento, quem detinha o saber eram as mulheres. Né? E a igreja, evidentemente, que era uma burocracia formada por homens e celibatários, né? Queriam, né, se apropriar desse saber. Né? Eu estava vendo ali os livros do Humberto Eco, né? Nome da Rosa, né? Tem muita coisa já escrita sobre esse período, né? E a construção da mulher como inimiga na forma das bruxas, perigosíssimas, né? Porque detinham saberes sobre na natureza, né? Sobre ervas que curavam. A bruxaria. A bruxaria era nada mais do que um saber que mulheres detinham, né? Naquelas formações período, culturais, e que as relações de poder queriam desconstruir. Hoje nós temos também essa construção do inimigo na forma de grandes criminosos, né? Se olha para o varejista das drogas como o mal traficante, né? Aquele que coloca em risco a segurança de toda a sociedade. Engraçado que o homicídio, ele é tolerável, né? O cara matou a pessoa, agora o cara era traficante, meu Deus. Então é muito exaltado essa questão. Não, é interessantíssimo. Eu fui durante um período coordenador das carcerais da Polícia Civil, e eu pude observar a relação disso, da construção do inimigo, dentro das unidades prisionais. Interessante como homicidas perigosíssimos eram vistos pelo administrador da carceragem como um preso de confiança. Os presos de confiança, aqueles que trabalhavam, né? E que talvez ainda hoje no sistema sejam os de confiança, são os mais violentos, que são aqueles que causam terror para os demais presos. E às vezes chegava um garotinho, né, novinho, 18 anos, 19, magrinho, traficante, bota ele lá na jaula. Esse era a fera. Era esse garoto que foi preso com pequenas quantidades de drogas, sem arma. Então, quer dizer, essa construção do inimigo é imaginária nesse aspecto. Nós não estamos dizendo que não existam traficantes, também não estamos dizendo que traficantes, alguns, não estão armados. E nem que eles são gente fina. E nem que eles são gente fina. Nem que eu quero levar eles para casa. Mas querer transformar essa categoria é uma forma imaginária. Primeiro, porque você cria uma categoria fantasmática. Porque você chama de traficantes todas as pessoas que operam nesse varejo, onde a maioria opera sem violência. Indoladores, mulas que carregam a droga de um ponto para outro, mulheres, muitas mulheres, aviãozinho, adolescentes, né? Pessoas que não têm nem poder violento, né? Seja de força nem de arma. Não significa nenhum crime. Isso, mas se constrói, né? Então, na verdade, nós estamos falando de uma construção social, né? E o tráfico foi eligido, né, de uma certa forma, essa categorização de inimigos, né? E parece que tudo se legitima na presença da figura do traficante. E é interessante que quando você permite no ambiente social a construção de alguns inimigos, como esse traficante, você abre brecha para a construção de outros. Eu achei muito interessante a discussão no Paraná agora, se na passeata dos professores havia ou não black blocs.
Parece que a presença de um black bloc na manifestação já legitimaria toda a violência da polícia em relação aos professores. Engraçado que toda manifestação aqui, enfim, com vandalismo ou sem vandalismo, as pessoas sempre tentam deslegitimar. Ah, não, isso aí foi pago por partidos. Ah, não, esses são os black blocs. Ah, não, isso não sei o que lá, arruaceiro. E lá fora, né, a gente vê como uma maravilha. Eu lembro que antes dessas manifestações, aí o pessoal via esse tipo de notícia e falava assim, nossa, tá vendo? Eles fazem alguma coisa, eles se revoltam, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro tinha que ser assim, não sei o que lá. E hoje, como a gente começou a se movimentar, a se manifestar, existe esse preconceito e o inimigo, que é o black bloc, que é o vândalo, né? Temos o vândalo, temos o terrorista, temos o traficante, são Mas é inimigos. interessante que né? nós temos que fazer uma distinção entre inimigo de Estado e inimigo ôntico, que é o inimigo por natureza. O inimigo de Estado, você ainda permite um diálogo. Por exemplo, os alemães na Segunda Guerra Mundial, eles sentavam em mesa de negociação com os ingleses para discutir determinadas coisas relacionadas à guerra. Eram inimigos, mas eram inimigos de Estado. O inimigo ôntico você não tem diálogo. O inimigo por natureza, o judeu, o cigano, né, hoje, né, os criminosos, né, principalmente os pobres e os identificados, né, como traficantes, assaltantes. Esse é um inimigo que coloca em risco toda a sociedade. Ele não coloca só, né, ele não fica numa oposição somente em relação ao Estado. A sociedade, o ambiente social sente nessas pessoas a presença de um mal, de um perigo. Né? E é justamente interessante que é no marco civilizatório, né, após a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, após a construção de todo um arcabouço jurídico na construção de um Estado com poder judiciário, legislativo, executivo, né, todas as teorias contratualistas que fundaram essa forma de Estado de Direito da qual nós vivemos e não conseguimos nem imaginar como era antes. É nesse marco civilizatório que se produzem os maiores genocídios. E é justamente nessa construção do inimigo. Porque quando se constrói o inimigo, isso que é muito interessante, porque esse é o ponto-chave. Quando se constrói o inimigo, você desumaniza o inimigo. Vira matável, né? O inimigo ele é desumanizado e ele passa a ser visto como um fauno. Aliás, tem um promotor em São Paulo que se referiu uma vez a um assaltante como um fauno. Fauno é uma figura, né, mitológica, né, que é da natureza, né, você pode remeter até ao lobisomem, né, que era metade homem, metade bicho, né, que é essa figura mitológica, que era expulsa, né, a origem, dizem que a origem da lenda do lobisomem é justamente na época das clãs germânicas, onde você expulsava, tinha aquela pessoa que ia vagar na floresta, que era expulsa da clã, era o bandido, que era o banido. Né? Então essa ideia do banido, que ele passa a ser, né, desumanizado, né? E isso é algo que é extremamente perigoso e atenta profundamente né, no sentido de se pretender uma sociedade igualitária. Porque, na verdade, quando você desumaniza e retira direitos e garantias de alguns grupos, né, traficantes, black blocs, na verdade você coloca em risco todo o ambiente social, porque no momento em que alguém foi identificado como pertencente a esse grupo, ele está sem direito nenhum. Isso aconteceu com a engenheira Patrícia, porque teve uma investigação da Polícia Civil que identificou que ela furou uma blitz, porque ela estava vindo de uma festa onde ela tinha bebido, no Morro da Urca, era o início da lei seca, havia todo um pânico, um terror em relação à lei seca, ela fura uma blitz, não respeita, né, a parada da blitz na lei seca, e depois os policiais identificam ela como um inimigo, né, e atiram no carro. Quer dizer, é aquela situação, né, que nós presenciamos hoje, né, de pessoas que são identificadas como inimigo, e a partir do momento que são identificadas como inimigo, não adianta dizer que não é. Já foi identificada enquanto tal, e nesse momento que ela é identificada como inimiga, ela está despida de qualquer proteção. Então eu tenho colocado que eu acho que é importante, um marco hoje, importante a gente tentar desconstruir esses inimigos. A legalização das drogas é um grande marco para desconstruir inimigos. Você foi delegado do Caso Amarildo, né, responsável pelo Caso Amarildo no início do processo. Não, na verdade eu fiquei só os primeiros 15 dias, né, que era o prazo que eu tinha como delegado da Gávea para
mandar um relatório para a Delegacia de Homicídios, que foi a delegacia que realmente investigou. Que investigou. Isso. Pelo que ficamos sabendo do caso, ele foi torturado, né, foi morto, não sei se foi comprovado, dentro de uma UPP, né, dentro de uma base de uma UPP. Chegou a ser confirmado isso? Não, o processo ainda está rolando, mas tem fortes indícios. Sim, foram disso, denunciados né? pelo Ministério Público por terem praticado essa conduta de tortura seguida de morte. Sim. E eu lembro que a primeira pergunta foi assim, que a gente viu da parte da mídia, enfim. Ele era traficante, ele tinha envolvimento com tráfico. Não só a mídia, a sociedade. A sociedade em geral. Meus familiares me perguntavam isso, porque isso daria a solução para todo caso. Identificado, né, o morto como traficante de drogas, aquela morte Legítima. estaria Tudo bem. justificada. Né? São os Como é o autos. que acontece nos autos de residência, né? Embora ali tenha sido outra forma, outra né, tipificação penal, né, que era a tortura seguida de morte. Sim. Mas é disso que nós estamos falando. Essa construção do inimigo autoriza essa né, morte. É pessoa matável. Tem algum envolvimento uma ação matável. letal, inclusive do Estado, né? Então, principalmente do Estado, né? Inclusive não, principalmente porque o Estado detém, né, o Poder bélico. O poder bélico é a violência concentrada, né? E esse tipo de ação, assim, após a intervenção militar que ocorreu nas favelas, os UPPs, enfim, o poder do exército implementado nas favelas, após isso, esse tipo de postura é comum? Esse tipo de situação é comum? Indício de pessoas serem torturadas e mortas ou violentadas de alguma forma pelo Estado, né, pela polícia? Na verdade, isso sempre aconteceu no Brasil, isso não é novidade. Né? A questão toda é que antes isso acontecia, mas a polícia não estava dentro do território, porque haviam operações, nessas operações a violência institucional era exercida, depois a polícia se retirava. E era muito difícil se identificar quem eram os autores da violência, porque muitas vezes os policiais entravam com um touca ninja, sem identificação. O que chamou a atenção agora é justamente um projeto que coloca a polícia permanentemente com essa visão bélica, com esse atuar, com essa construção de inimigos permanentemente dentro da favela. Então, isso realmente gera, né, problemas, como foi o caso do Amarildo, né, e eu acho que não foi só o único caso, né, tivemos outros, e nem vai ser o único, porque na verdade o que a gente tem que desconstruir é o sentido da guerra. Né? Então, não é possível mais olhar, porque se você... É por isso que nós somos a favor da legalização, porque se policiais estão dentro de uma favela e o comércio das drogas se mantém, porque ele não desaparece com a proibição, nunca vai desaparecer com a proibição, e se a construção que se faz desses varejistas é a construção do inimigo, a guerra vai ser estabelecida dentro das favelas. Tampar o sol com a peneira. Sim, e dentro dessa guerra que passa a ser estabelecida dentro das favelas, todo morador acaba sendo visto como colaborador do tráfico. Possível colaborador, claro. Ele já é, o favelado e o pobre, o negro, ele já é um possível agressor, um possível contraventor. Sim, já não se visto assim, contempla a ideia de que muitos desses rapazes que estão no tráfico são crias da favela, então são pessoas que foram vistas nascendo, crescendo na favela, então como... É sobrinho, é primo. Como desvincular essa história, né, daquela pessoa que está no varejo da droga, daquela comunidade, é difícil. Então, isso tudo gera muito problema. A legalização das drogas hoje é um marco de redução de muitas injustiças sociais, né? Não todas, claro que não. Por exemplo, não é milagroso, né? Não, uma certa vez eu conversando com o doutor Nilo Batista, e eu estava meio desanimado, eu perguntei assim para ele, doutor, acho que eu não tenho mais ânimo de ficar falando sobre legalização das drogas, porque imagina se as drogas forem legalizadas e amanhã a gente possa entrar numa padaria e ver lá um maço de maconha sendo vendido, ou você ter lá na farmácia vendendo outras substâncias que hoje são proibidas. Em termos de injustiça social, o que isso vai mudar se as drogas fossem legalizadas? Aí ele virou para mim e falou assim, Orlando, não sei se para nós dois vai mudar alguma coisa, mas para a rapaziada que está na fila da vala, né, das ações violentas, para a rapaziada que está na fila do encarceramento lá do Complexo de Bangu, em penas altíssimas, que a pena do tráfico começa com 5 anos, vai mudar muito. E aí eu realmente retomei a vontade de continuar na militância, porque eu sinceramente, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu acho que hoje a luta pela legalização das drogas é uma luta central, por redução de desigualdades sociais. Porque você não tem uma desigualdade somente na distribuição dos bens positivos. Patrimônio, dignidade, honra. Você também tem uma injustiça na distribuição do ônus
né, do patrimônio negativo, Sim. delinquência. Pô, quem é que vai preso? Né, são os pobres, não porque o pobre tem mais tendência a delinquir. Sim. Mas não tem sim nada porque... na água da favela que faça as pessoas se tornarem contraventoras. Sim, porque eles são alvos das ações repressivas, do processo de criminalização. Então, e a proibição das drogas, então, acelera muito esse processo de criminalização da pobreza. Então, hoje eu tenho muito claro na minha mente que os movimentos sociais devem colocar essa bandeira descriminalizadora, né? Como foco, né? Como foco, por exemplo, o movimento negro, né? Hoje, o que poderia, efetivamente, do ponto de vista político, reduzir mais, com certeza, a morte, né, a violência contra a juventude negra no Brasil, senão a legalização das drogas. Mas eu não vejo o movimento negro ainda, e nós queremos, desejamos, levantando essa bandeira. Com Feminismo, sinceramente, as mulheres são presas para o crime que mais aprisiona mulheres no Brasil é o tráfico de drogas. Em que situação? Mulheres tentando botar pequenas quantidades de drogas para o companheiro no presídio. Essas mulheres, né, com condutas toscas, que não estão ligadas a nenhuma organização criminosa, não participam de nenhuma atividade violenta. Não representam nenhum perigo para a sociedade. Nenhum perigo para a sociedade, são encarceradas com penas altíssimas. E o movimento feminista ainda não levantou essa bandeira. Então, eu tenho convicção que no dia em que, né, os movimentos sociais e a sociedade como um todo entender que a pauta da legalização é uma pauta, né, voltada, né, para a redução das violências, né, é lógico que nós vamos acabar com todas as discriminações. Não existe milagre, não existe um botãozinho que você aperte. Sim, porque o modelo econômico vai se manter. Nós não estamos falando de mudança de modelo econômico ainda nesse aspecto do debate da legalização. Mas é um grande passo, talvez o maior que a gente possa dar agora. O fim da escravatura não acabou com o racismo nem com a discriminação até hoje racial. Mas aposto que está melhor. Exatamente. Não dá para comparar. Claro. Então é a mesma coisa, é a legalização das drogas. Se a gente legaliza, uma série de injustiças vão desaparecer. A taxa de prisão de negros é 2 vezes maior do que os brancos, né? De prisões, no caso de flagrante. Né? Por que existe isso? Né? Você consegue explicar? Isso é explicado pela criminologia, chama seletividade punitiva. Nem todo mundo que pratica condutas previstas como crime vão ser observados pelo sistema, né, policial e pelo sistema de justiça criminal. Por quê? Porque esse sistema é seletivo. Bom, nós temos hoje 600 mil presos no Brasil. Esses 600 mil presos estão encarcerados em meia dúzia de condutas. Quais são? A gente não enche 2 mãos. Tráfico, roubo, homicídio, porte de arma, estupro, furto. Sejam 9. Não vai encher. Sim. Dizem que mais de quase a metade está presa em 3 crimes: tráfico, roubo e homicídio. Sim. Tráfico, roubo e homicídio. Então, significa que existe uma seleção de quais as condutas que vão levar alguém ao cárcere. Sim. Né? E quais as pessoas que praticam essas condutas. Né? Porque nós também vamos observar que no tráfico de drogas toda a repressão é voltada para o varejo. Né? Ninguém está preso com meia tonelada de cocaína que estava dentro de um helicóptero circulando, né, no espaço aéreo nacional. Então, essa seletividade também começa, ela não é racional, no sentido de ser uma decisão racional de policiais que acordam de manhã e ao fazer a barba, olham para o espelho e falam, que dia lindo para prender um negão. Essa seletividade se dá primeiro no espaço onde a polícia atua, que é o espaço público. Então, os crimes que são identificados pela polícia são os crimes que acontecem no espaço público. E quem pratica crime no espaço público são as classes populares, onde você tem uma proporção muito grande de negros, né, nessas classes populares, praticando crime. Os crimes que são praticados no espaço privado, eles são pouco visualizados. No condomínio, dentro da sua casa, dentro do sistema financeiro, eles não são visualizados. Então, essa seletividade que é intrínseca e é da própria natureza dos sistemas de criminalização, eles vão fazer com que o pobre tenha mais tendência não a praticar crimes, ele tenha mais tendência a serem criminalizados, observados como criminosos. Então, esse é que é o processo. Então, é da própria natureza desse sistema. E o policial já faz isso de forma mecânica, já automática. Né? E o pior é quando os movimentos sociais começam a acreditar no bom processo de criminalização, onde você vai ter como alvo do sistema de criminalização políticos,
pessoas que... Você continua na visão punitiva, você Sim, continua não, mas nessa... além de continuar na visão punitiva, você não consegue contemplar essa mudança seletiva. Sim. Porque isso não é um desvio do sistema punitivo, isso faz parte da sua própria sistema natureza. todo. Então, por exemplo, quando teve Tropa de Elite 1, se questionou muito o fato do Capitão Nascimento estar sendo um herói que pratica violência contra garotos negros na favela. Sim. Aí foi lá e se construiu Tropa de Elite 2. Aí nós temos o Capitão Nascimento dando soco na cara de político. Aí não, aí é a legal, boa criminalização. Quer dizer, na realidade, pra muita gente foram bons dois. Sim, Teve muita gente que achou exatamente. Tanto bonito o cabo de vassoura. Mas aqueles que saco não plástico gostaram do 1, aplaudiram do 2 e se referem ao 2 como o bom Tropa de Bom, Elite. agora sim, o cara da BOP pode bater A boa criminalização ela é um discurso que seduz tanto que os próprios Black Blocs, na sua página, em junho de 2013, né, convocaram as pessoas para ir às ruas contra a PEC 37. A PEC 37 foi votada em 2013 e limitava poderes investigatórios do Ministério Público. Sim. O Ministério Público, sabiamente, jogou um discurso que, inclusive, né, foi recebido pelos Black Blocs, de que se o Ministério Público não pudesse investigar, os políticos ficariam impunes, porque a polícia não investiga político. Nossa, esse discurso foi tão sedutor que os Black Blocs foram à rua contra a PEC 37. Beleza, a PEC 37 foi derrubada. Imediatamente após a derrubada da PEC 37, todas as investigações que estavam no Ministério Público em relação ao governo do Estado foram arquivadas e o Ministério Público criou uma comissão para investigar quem? Os Black Blocs. Esse é o que está por trás, né, do discurso da boa criminalização. Na verdade, ele nunca vai contemplar, né, a mudança do alvo seletivo do sistema, porque o sistema punitivo não foi feito para pegar político, para pegar empresário. Feito para pegar o mais fraco. Exatamente. Sim. E vai reforçar, né, uma questão punitiva de inimigo. A questão punitiva seletiva. Sim. Quer dizer, você vai criar uma outra classe de inimigos. Sim, eu posso dar um exemplo, por exemplo, na lei de racismo, que criminaliza a conduta de racismo. A lei de racismo descreve como conduta racista, as condutas que estão descritas na lei, é impedir pessoas de entrarem no clube pela condição de negro, impedir as pessoas de entrarem no prédio, ou de acessar emprego. E quando você vai ver, quem é que está na porta do clube? Quem é o segurança do shopping? É um negro. Eu já autuei um negro no racismo, porque ele botou para fora do shopping 2 garotos que estavam sem os pais, correndo de um lado para o outro, eram negros. E a mãe era uma negra e estava fazendo compra, e quando viu, o filho estava do lado de fora. Quem foi o segurança que botou os garotos para fora? Um negro. Então, a seletividade vai fazer sempre com que todo esse discurso da boa criminalização volte contra, né, aqueles que, historicamente e inerente ao próprio processo, são o alvo real do sistema punitivo, né? Então nós temos que ficar muito atentos, né, para esses discursos da boa criminalização, né, que clamam por punição. Agora nós queremos pegar o político, né, estamos prendendo mal. Pô, quer dizer, como se a gente prende pouquinho, né? Terceira maior população carcerária do mundo. Esses discursos da boa, do bom modelo punitivo, né, daquele que vai contemplar categorias que não são feitas para serem criminalizadas. Essa que é a questão. Grande questão, né? Então, Zacone, o que se esconde atrás do discurso a favor da redução da maioridade penal? Olha, se esconde primeiro que é um processo para ampliar essa seletividade punitiva da qual nós falamos. Quer dizer, os garotos que vão ser levados para o sistema carcerário são oriundos desses mesmos status criminalizáveis, né? Então... São mais novos. Sim. Vai aumentar o tempo de encarceramento desses garotos, porque hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente limita a internação ao período de 3 anos e somente em atos previstos como crime, atos infracionais definidos como crime, que sejam com violência. Então, hoje, para que um adolescente seja internado, ele tem que ter praticado um ato supostamente com violência, em tese, né? Sim. Com violência, e o período máximo é de 3 anos. A redução da maioridade penal vai trazer, né, um aumento do período de encarceramento, né? No caso do tráfico, por exemplo, vão ficar encarcerados de 5 a 15 anos. Uma criança. Né? Sim, vai entrar com 16... Vai para a faculdade do tráfico, superlotar mais ainda, então vai ser ótimo. Entra com 16 e sai com 26. Vai ser ótimo isso pra gente. Imagina um rapaz de 16 anos... 26 anos lidando com o pior tipo de todos os tipos de violência. Sim, mas existe uma coisa que está movendo todo esse debate que está oculta.
que é o debate acerca da privatização do sistema carcerário. Do lucro. Isso. Os Estados Unidos hoje são, né, a nação que mais encarcera no mundo, tem mais de 2 milhões de pessoas presas. E lá só foi possível esse grande encarceramento privatizando o sistema. Então, hoje, nos Estados Unidos, nós temos empresas SA, com capital aberto, que estão operando, né, com as suas ações na Bolsa de Valores. Qualquer cidadão americano pode. Exatamente, onde o preso passa a ser um valor, né, e por isso se mantém essa quantidade imensa de presos lá. O que está sendo colocado no Brasil com a redução da maioridade penal é uma proposta para isso, porque quando nós saímos de 600 mil presos para 1 milhão e 400, que é o que vai acontecer rápido com a redução da maioridade penal, você vai ter o Estado dizendo que não tem condição de operar um sistema e a privatização vai ser quase que algo inevitável. Natural. E aí realmente isso é que se oculta no debate, porque o discurso que vem é um discurso de que esses adolescentes infratores estão aumentando a violência no seu agir. Isso não representa a realidade do total de homicídios no Brasil, é só 1%, né? E de todos os atos infracionais identificados pelo Estado, somente 8% são praticados com violência. 92% são atos infracionais onde não há presença da violência e que vai passar a encarcerar. O garoto com uma quantidade de drogas, né, com o radinho na mão, principalmente tráfico. Em quase todo mundo, se eu não me engano, todo mundo, a maioridade penal é de 18 anos para cima. Pode ter 1 ou 2 países com exceções. Sim. E eles só falam das exceções. Fica batendo nas opções. A gente voltando um pouco sobre a legalização, sobre os Estados Unidos, eu acho engraçado que até os Estados Unidos, que ele lucra com essa guerra, que ele lucra nas prisões, ele lucra com os armamentos, que eles são um dos maiores produtores de armamento do mundo, até eles estão vendo que não tem mais, mais como manter essa guerra. Mas esse discurso é muito para reduzir a guerra internamente. Porque para fora... não, eles vão continuar. Mas é o que dá mais dinheiro para eles, sim, né? Mas isso vem justamente da teoria da diferenciação que é construída, assim como a distinção entre drogas lícitas e ilícitas é uma construção arbitrária, inimigo bom, inimigo a distinção entre traficante e usuário também é uma construção arbitrária. Começa no plano internacional geopolítico, onde os Estados Unidos se colocam como país consumidor, né? E os países traficantes, fornecedores, países traficantes. Sim. A Colômbia, o México com a maconha, a Colômbia com a coca, o Afeganistão a gente se dá bem que a gente é rota, né? Então essa ideia do país vítima, né, coloca sempre os Estados Unidos nessa condição de promover a guerra também para fora do seu território, né? Porque eles não promoveram a guerra só internamente. Aliás, internamente eles foram menos violentos do que nós, por exemplo, no Brasil, na produção dessa guerra. Galera, é isso. Essa foi a ideia com o Zacone. Obrigado por acompanhar o canal, por assistir o vídeo. Zacone, brigadão mais uma vez. Eu agradeço novamente. Dá uma palavrinha aí, se quer divulgar alguma coisa, o site. A gente pode passar o endereço eletrônico do site da LIP Brasil, que é www.lipbrasil.com.br. Através do site, né, aqueles que forem operadores do sistema de justiça criminal, tais como policiais, promotores, agentes penitenciários, juízes, podem se filiar como porta-vozes. E aqueles que não forem operadores desse sistema de justiça ou injustiça criminal podem também se filiar como colaboradores. Nós temos jornalistas, estudantes, advogados que são filiados à LIP, que atuam junto conosco como colaboradores. Eles só não falam em nome da LIP, porque como é uma associação formada por operadores do sistema de injustiça criminal, só esses podem falar em nome da LIP, mas eles ajudam na produção e na construção dos seminários, do site. Temos muitas pessoas da área de comunicação nos ajudando. São todos bem-vindos. E também lá nós temos a nossa agenda, né, com a programação, né, os eventos, textos importantes, né, para aqueles que quiserem aprofundar o conhecimento acerca do debate, né, e terem munição também, né, para basear o discurso antiproibicionista. Exatamente. A gente está aqui na Livraria Grama. Eu gostaria de agradecer todo o apoio que a gente tem recebido. Aqui tem o livro do Zacone, esse livro aqui. Quem quiser dar uma conferida pode vir aqui, tem. Eu vou até ver se ele assina. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, qualquer parada.
E é isso, essa foi a segunda parte do papo. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, um abraço.